Oi, meu nome é Guto e nessa videoaula nós vamos falar sobre frações e os tipos de frações e também as operações com frações. Primeiro a gente precisa entender o que são as frações. As frações na matemática correspondem a uma representação das partes de um todo. Elas determinam a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Um exemplo que a gente pode dar é assim: pensa numa pizza, divide ela em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8. Ela corresponde a 1/8 por conta que é um pedaço para cada 8 partes da pizza, de seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi 3/8 da pizza. Importante lembrar que nas frações o termo superior, o termo de cima, é chamado de numerador, enquanto o termo de baixo é chamado de denominador. Bom, agora vamos falar dos tipos de frações. Temos 3 tipos de frações: a fração própria, fração imprópria e a fração mista. A fração imprópria são frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, o denominador menor vai estar em cima e o número menor vai estar em cima e o número maior vai estar embaixo. São essas as frações próprias. As frações impróprias serão o inverso. O número maior vai estar em cima, enquanto o número menor vai estar embaixo. E as frações mistas são frações constituídas por uma parte inteira e a parte fracionária. Como exemplo, a gente pode usar 1 inteiro e 2 sextos, que seria 1 inteiro, 2 que seria o numerador e 6 que seria o denominador. Há outros tipos de frações, como equivalente, irredutível, unitária, egípcia, decimal, composta, contínua e algébrica, mas que não serão tratadas nessa videoaula. E agora sim, vamos partir para a parte importante, que é a parte das operações com frações. As operações com frações se tratam de fração de adição, fração de subtração, fração de multiplicação e fração de divisão. São essas 4 operações padrões que a gente aprende no ensino fundamental 1, tá? Vamos começar com adição e subtração, que são as mais simples de entender. Para adição, é assim: para somar as frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes, tá? É a primeira coisa que tu vai tentar identificar quando achar uma fração e a conta for de adição. Se forem iguais, tudo bem. Repete o denominador e soma o numerador. Denominador, o número de baixo, numerador, o número de cima. Contudo, mas se os denominadores forem diferentes, antes de somar, devemos transformar as frações em frações equivalentes do mesmo denominador. Ou seja, resumindo isso, a gente vai ter que calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Entre os denominadores das frações que queremos somar, esse valor passa a ser o novo denominador das frações. Ou seja, a gente vai tirar o MMC e o novo denominador vai ser o denominador da fração, tá? Pode não entender isso agora, mas quando eu estiver explicando a conta vai ser mais fácil. Além disso, a gente tem que dividir o denominador do MMC encontrado. Não, a gente tem que dividir o MMC pelo denominador. No caso, pelos denominadores, né? Pelos denominadores diferentes, que são os dos exemplos que eu vou dar. E o resultado multiplica pelo numerador de cada fração. Numerador, que é a parte de cima. E esse valor vai se passar a ser o novo numerador. É bem simples, tá? Então, vamos começar com o exemplo A. O exemplo A é 5 nonos mais 2 nonos. Tá? 5 nonos mais 2 nonos é igual a 7 nonos. Como é que eu fiz isso? Repeti o denominador, que é 9, já que eles são iguais, e somei 5 mais 2, que é 7. Vamos para o próximo.
que aumenta um pouquinho o nível. Agora temos 1/5 mais 2/3. A primeira coisa que vocês repararam, como eu expliquei, tem que reparar, é o denominador. O denominador aqui é o que? Diferente. Se o denominador aqui é diferente, vamos tirar o MMC. Depois de terminar a conta, a gente vai multiplicar os valores. 3 vezes 5 dá 15, que será o novo denominador da nossa fração. Então passa aí uma linha, né, aquela linha de fração, né, para dividir o numerador com o denominador. E coloco 15, que será o nosso novo denominador. Agora a gente vai ter que dividir o 15 pelo 5 e pelo 3, que são os denominadores. E aí depois multiplicar pelos numeradores, tá? Então, vamos lá. Dividir o 15, dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, já coloca aqui em cima 3 vezes 1. Vai colocar o mais e dividir o 15 por 3. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 2. Por que vezes? Porque tem que multiplicar. Tá? Então, olha só. Agora você vai colocar um igual aí na sua conta. Vai passar aquele traço de novo e colocar um 15. 3 vezes 1 dá 3. Tá bom? A gente coloca o sinal de adição. 5 vezes 2, 10. 3 mais 10, 13. Coloca agora 13 por 15. A fração está irredutível. Beleza? Bom, se anteriormente eu falei em fração com adição, certamente agora a gente vai falar de subtração, que também não foge do conceito da adição. Para subtrair as frações na adição, a gente tem que ter o mesmo cuidado da adição. A gente tem que ver o denominador, se ele é igual ou diferente. Se eles forem iguais, tudo bem, a gente repete e subtrai o denominador. Agora, se eles forem diferentes, a gente vai fazer o mesmo procedimento da adição. A gente vai ter que obter as frações equivalentes fazendo MMC. E aí sim a gente efetua a subtração. Tudo bem? Aqui eu vou dar dois exemplos. Vamos dar o exemplo A e o exemplo B. O exemplo A é o exemplo onde o denominador é igual. Temos 3 oitavos menos 2 oitavos. Vai ser 1 oitavo. Por que 1 oitavo? Repetiu o 8, que é o denominador, porque eram iguais, e subtrair 3 menos 2, que dá 1. Simples. Agora vamos para o exemplo B. O exemplo B, a gente já vê de cara que os denominadores e os numeradores são diferentes. 6 sétimos menos 1 terço. Tá bom? 6 sétimos menos 1 terço. Já vamos fazer aquele mesmo processo. Coloco igual, passa aquele traço grande para colocar a subtração. E vamos tirar o MMC. Se fosse tirar o MMC de 7 e 3, iria dar 21. Coloco 21 como denominador. E aí a gente vai dividir 21 por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 7 vezes 3, 21. Tá? E aí a gente vai colocar ali em cima 3 vezes 6, que é o numerador. E agora vamos fazer 21 por 3. 21 por 3 é a mesma coisa, vai ser 7. E aí vai ser 7 vezes 1. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 1, 7. 18 menos 7 é igual a 11. E o resultado fica 11/21avos. Resultado irredutível. E agora vamos falar sobre multiplicação, tá? A multiplicação de frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar o numerador e o denominador, tá? É bem simples a multiplicação, não tem nada de muito maluco. Então aqui a gente tem o exemplo A, temos 3 quartos vezes 1 quinto. A gente vai fazer direto. Se a gente for fazer direto, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Acabamos a questão. Se forem de 2, 3, 4, 5 frações, vai ser o mesmo processo, tá? Tudo bem? Vamos partir agora para a última, para finalizar nossa videoaula, tá?
que é a divisão. Na divisão entre duas frações, bom, na divisão entre duas frações, a gente vai multiplicar a primeira fração, só que dessa vez é diferente. A segunda fração, a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que fazer o inverso, a gente vai ter que inverter a segunda fração. Ou seja, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador, no lugar do numerador, na segunda fração. Aqui temos dois exemplos, tá bom? Primeiro exemplo é 3/4 dividido por 3/2. Bom, a gente vai ter que inverter 3/2. 3/2 vai ficar passando a ser 2/3. E agora a gente multiplica, como a gente inverteu, a gente multiplica. 4 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Essa sim é uma fração redutível, dá pra gente reduzir por 6. 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 12, 2. Tá? Era isso que eu queria falar pra vocês, queria sanar as dúvidas de vocês. E eu agradeço muito a atenção aí de todos. Muito obrigado e tchau.